Bom dia, Babi. Como está? Conectando seu Facebook Live para a nossa devocional de hoje. Muito bem. Glória a Deus, glória a Deus. Vou fazer um sinalzinho aqui. Isto. Olá, como está? Vamos ver quem está conectando-se nesta manhã. A Isis Giroto, a Babi, o Reni, a Maria, a Lucilene, a Elis, a Dani Cristine, a Fabiola. Oi, Fabi. Muito bem, queridos, muito bem. Agora no meu relógio são 9 horas e 2 minutos, né? Já estamos no nosso horário. Aguardando mais um pouquinho, Andressinho. Glória a Deus, né, gente? Então, só lembrando, né, todos esses dias que nós temos feito devocionais nessa última semana. Não me recordo agora se desde quarta ou quinta para cá, nós temos falado sobre sonhos. Falamos sobre que Deus fala através dos sonhos, se fala ou se não fala, né? Verificamos conforme Jó 33, 14 a 18, que sim, ele fala em visões e sonhos, né? Aos seus profetas, ele fala. Depois ficou em dúvida assim, será que ele só fala aos seus profetas? Ou será que ele fala para qualquer pessoa em sonhos? Nós vimos também que Deus fala tanto com o ímpio como com o que não é ímpio, né? E demos exemplos de Nabucodonosor, demos exemplos do faraó, né? O que mais? Falamos sobre o preço de ser um sonhador, né? Lá em Gênesis 37, 19 a 20, o preço que ele pagou, né? Por ter sido um sonhador e por compartilhar os seus sonhos, José. Ok. Falamos sobre as interpretações de sonhos, né? E revelações, e deixamos bem claro, né? À luz da palavra, que quem dá a interpretação é Deus, né? A revelação é Deus. Ela pode vir, sim, através de uma pessoa, de um homem, sim. Normalmente, né, um homem escolhido por Deus, tá? Se você quiser ser mais radical na interpretação, né, poderíamos dizer assim, pelos profetas, tá? Via de regra, irmãos, assim, de forma até um pouco grotesca, a ideia do sacerdote, ou do exemplo, né? Moisés e Arão, né? Moisés era profeta, Arão era o sacerdote. Então, qual que é a ideia, né, do profeta e o sacerdote? Moisés, ele ia buscar lá no monte, né, o recado de Deus para trazer para o povo. O profeta, então, é sempre essa ideia, pega de Deus, traz para o povo. O sacerdote é que pegava do povo, lembra? Ele sacrificava para Deus. Então, o sacerdote recebe do povo para Deus. Hoje, os profetas recebem uma mensagem de Deus e entregam para a igreja. Tá? Os pastores normalmente pegam a demanda da igreja e entregam, levam para Deus, para interceder. Tá? Para você, assim, uma grossa ilustração, mas eu acho que deu para entender, né? O que mais? Vamos ver aqui. A interpretação já falamos, né? Muito bem. Muito bem, muito bem. Então hoje, queridos, vamos estar falando sobre 3 tópicos, tá? Ainda sobre o tema sonho. Nós vamos falar assim, se há tempo, eu não sei se aconteceu você, eu tive um tempo onde eu sonhava muito, tinha muita visão, depois teve um tempo onde cessou as visões, parei de sonhar, né? Então a gente vai falar sobre o, né, ponto 1, né, esses tempos de pouca visão ou muita visão, tá? Ponto 2, que nós vamos falar hoje, tá? O quanto as visões e sonhos que todos nós queremos ter, mas também quanto eles podem ser perturbadores, tá? É importante a gente saber disso, tá? E o ponto 3, que toda visão e sonho, ela tem como objetivo, né, uma instrução, sim, tá bom? Então a gente vai ver esses 3 pontinhos hoje, tá? Eu quero que você acompanhe comigo, né? A quem eu não falei bom dia, então a quem eu não falei bom dia, Luiz Eduardo Siqueira, Luiz, meu irmão Luiz, lá de Orlando, Estados Unidos. Deus abençoe, meu querido, Deus abençoe você, né? Sua vida aí, Luizão, Deus abençoe, né? O pai do pastor André, Deus abençoe, queridos, viu? Um prazer tê-los conosco aqui nessa live.
Muito bem, gente, vamos lá então. Se você quiser depois ter acesso aos outros vídeos que a gente fala sobre sonhos, né? Eu acho que vale bastante a pena, ainda que tem muitas outras coisas que a gente não abordou, né? O tempo não permitiu, mas vale a pena você dar uma olhadinha, ok? Vamos lá então. Então, o primeiro versículo que eu queria trabalhar nesta manhã, no nosso devocional, é 1 Samuel 3:1, tá? O que diz em 1 Samuel 3:1? Eu vou ler aqui, ok? Tá. O menino Samuel ministrava perante o Senhor sob a direção de Eli, o sacerdote, né? Naqueles dias, é aqui que eu quero usar como um fundamento ou pauta para discorrer acerca desse tema. Naqueles dias, raramente, não está dizendo que não havia, mas raramente o Senhor falava, né? E as visões não eram frequentes. Então, assim, o que é importante a gente entender? Aqui, está dizendo assim, que nesse período, havia um período onde, primeiro, Deus raramente falava, ou seja, é um tempo de silêncio de Deus. Raramente não significa que não falava, né? Mas era mais raro. Falar como? Através de sonhos e de visões, tá? E aqui diz assim, as visões não eram frequentes, eram bem... Eu acredito que nós estamos vendo um tempo como esse agora, tá? Eu acredito sim, né? Você que já foi muito usado com sonhos e visões, né? Ou que Deus falou muito já com você através de sonhos e visões, você percebe que agora, depois do coronavírus, tem acontecido bastante, porque Deus tem precisado falar alguns mistérios, mas observe que, vamos supor, nós estamos falando assim dos últimos 10 anos, não se sonhava muito, nem tinha muita visão, é âmbito geral, nem da igreja, nem das coisas de Deus, né? Era tudo sonhos assim de projeções mentais, nada assim de que Deus falando através de sonhos, houve um certo silêncio, e isso tem um motivo para isso, tá? E um dos motivos para isso, tá? É quando a lâmpada, né, de Deus, ela está se apagando, né? O que é a lâmpada de Deus? Que quando o Espírito de Deus, né, começa a enfraquecer dentro de você, ele não é fraco e nem fica fraco. Nós deixamos de nos alimentar, né? Deixamos de buscar a Deus, deixamos de nos encher da presença de Deus, então a gente vai apagando a chama. Tá? Uma vez que a chama ela começa a se apagar, as visões são menos frequentes, né? Os sonhos também você começa a não sei se vai dar tempo para ver hoje, mas nós vemos aqui também há uma passagem bíblica que diz que Deus ele apaga o sonho, sabia? Não é que apaga o sonho, ele faz você esquecer do que você sonhou. Deus faz você esquecer do que você sonhou. Eu acredito, gente, que Deus tem sonho para todo mundo, todo dia. Eu acredito. Porque para mim, volto a dizer, é uma tese minha, tá? Vocês não precisam concordar comigo. Para mim, o sonho nada mais é do que o bloco de anotação de Deus, né? O que Deus vai fazer através de mim, a meu respeito, ou o que vai passar por mim, ou a vontade de Deus, mas que me inclui nisso. E Deus vai registrando, né? No meu HD quântico aqui, né? Então, em algumas coisas ele me dá fragmentos para que eu tenha acesso, ainda que o entendimento preciso buscar no Espírito, né? Então, assim, eu acredito sim que quando eu não lembro, é porque assim, eu estou tão distante, tão desconectado, tá? Ainda que se fala, mas isso, aguardando, né? Então, quando acontecer, que nem agora, a conexão der uma desestabilizada, aguenta aí que eu paro, eu percebo aqui, paro e retomo, tá? Então, o que eu estava dizendo, ainda que, né, a gente vê Deus falando com ímpios, Faraó, né, Nabucodonosor, Belsazar, enfim, tantos outros que o Senhor dá sonhos, né? Mas a gente observa que Deus, então, registra algo na vida deles para que outros interpretem e para que o propósito de Deus, né, exemplo lá do próprio José ou do próprio Daniel, né, de ser exaltado por aquilo, então venha a ser exaltado e o propósito de Deus venha a reinar. Então, queridos, o primeiro tópico que é o quê? Que há tempos de poucas visões e poucos sonhos, tá? Ele é real sim, tá? E tem sim como causa, tá? Às vezes quando a chama está se apagando. Então, se você tem tido pouco sonho, pouca visão, quem sabe na hora de você acender um pouquinho, aumenta um pouquinho o gás dessa chama aí, né? Para que essa chama, e você vai ver como você vai começar a ter mais visões, você vai começar a ter mais sonhos, sim. Não que você não tivesse antes, mas agora Deus vai começar, você vai permitir ter mais acesso a eles, tá? Então, fica aí como um motivo de oração e algo para você parar e pensar, tá? O ponto 2 que eu quero falar está em Jó, capítulo 7. Então, Jó, né, Velho Testamento, lá antes de Salmos, né?
Jó, livro de Jó, você sabe, foi aquela doideira toda. Ainda que às vezes a gente aponta muito para o sofrimento de Jó, né? Mas acaba perdendo um outro sentido muito bacana que tem no livro de Jó. Então, Jó capítulo 7, versos 14, diz assim, olha só. Ai, glória a Deus. Olha só o que diz o versos 14. Eu acho que eu vou ler o 13 antes, né? Que diz assim, quando penso que a minha cama me consolará e que o meu leito, né, aliviará a minha queixa, aquela coisa, não vejo a hora de dormir, esquecer de tudo isso, tá? Olha o que Jó fala, versos 14. Mesmo aí me assusta com sonhos e me aterroriza com visões. Quer dizer o seguinte, queridos, que quando Deus tem um propósito na sua vida e você realmente é alguém muito especial, como todos nós somos, eu digo para você assim, o melhor, não existe melhor distância de Deus, não existe. Tá? Deus vai usar tudo e todos. Jacó estava fugindo, né, do seu irmão Esaú, e está lá no deserto e Deus faz ele ter uma visão, né, daquela escada subindo e descendo. Enfim, toda vez que é confrontado com algo do céu, as pessoas são perturbadas, então é algo assustador, sim. Foi algo assustador para José sonhar, por mais que, né, parecia a lua, o sol, as estrelas. Foi assustador Daniel ter que interpretar os sonhos de Nabucodonosor, depois dos demais reis e assim por diante. Tá? Então, assim, queridos, Jó aqui está dizendo o seguinte, ele está falando assim, olha, tem momentos que é tão assustador as tuas visões, os teus sonhos, porque assim, há momentos na sua vida que você não quer saber do que Deus está pensando a teu respeito, mesmo anotando, você quer ver a tua vida, né? É aquele momento assim, você está de revolta, de rebeldia, aquele momento assim que você fala assim, não, eu penso que o que eu faço é o certo e é o suficiente, eu não preciso saber, e Deus ainda fica me dando uns sonhos ruins, tá? E aqui eu quero até dizer para você uma coisa, então saiba discernir sonho ruim de sonho ruim, tá? O sonho é ruim por quê? Porque ele não veio de encontro no desejo do teu coração, ou ele é ruim porque ele veio e naquele sonho você sofre um acidente, morre, sei lá, né? Te roubam, morre um ente querido, tá? Então, assim, o que fazer? Primeiro, queridos, todo sonho ou toda visão precisa se orar, você deve orar e falar, Senhor, né? Eu tive um sonho, eu lembro de um fragmento, de um pedaço, algo que me assustou, algo que deixou meu coração pesaroso, algo que deixou minha mente também perturbada. Eu quero então repreender, né, as coisas que eu sinto que são ruins. Eu quero orar dizendo, Senhor, eu quero cancelar, repreender tudo isso no nome de Jesus. Eu não aceito, né, acidente, eu não aceito morte, eu não aceito desgraça, eu não aceito porque eu sei que o Senhor cuida de mim. Talvez o Senhor esteja me mostrando justamente para entrar em batalha e batalhar para a fé e cancelar todas essas coisas malignas, tá? Mas às vezes o sonho é ruim porque é algo que Deus está dizendo, olha, eu vou fazer na sua vida, e você fala, não, mas eu não quero isso, né? Aí você pode orar também, né? Até querendo desfazer, mas não vai dar certo, porque se Deus quis, né? Mas você vai pelo menos falar, então Deus me dá um entendimento por que eu tenho que passar por essas coisas. Tá? Então são duas situações aí que eu quero dois apontamentos que eu quero que você faça. Então não esqueça, né, as visões e sonhos podem ser perturbadoras sim, né? Isso está em Jó 7, do 14 e 15. E o nosso terceiro ponto, que hoje é o quê? Né? As visões e sonhos, o que são? Elas são umas instruções. Isso está onde? Isaías 30. Se você for até Isaías 30, Isaías capítulo 30, versículo de número 9 e 10, se não me engano. Deixa eu dar uma refrescada na memória aqui. Isaías 30, aqui. Isso, diz assim. Na verdade, o 9 e o 10 apenas ele traz um complemento, tá? Do 9. Diz assim, ó. Esse povo, né? Na verdade, se você ler todo o capítulo 30, está falando de um povo obstinado. E está falando do povo de Deus, está falando de nós. Somos um povo obstinado. Tá? Se você ver o verso 1, começa, ai dos filhos obstinados, declara o Senhor, né? Que executam planos que não são os meus, fazem acordo sem a minha aprovação. Deus está aqui magoado e Deus está, né? Tá deixando bem claro isso, tá? Acerca do seu povo. Mas o versos 9 e 10 diz assim, este povo é rebelde, são filhos mentirosos,
filhos que não querem saber da instrução do Senhor. Então guarda isso, são filhos que não, mentirosos que não querem saber da instrução do Senhor. Eles dizem aos videntes: não tenham mais visões, e aos profetas: não nos revelem o que é certo. Falem-nos coisas agradáveis, profetizem ilusões. Olha só. Então aqui é o seguinte, queridos. Bom, ponto 1 desse versículo, tá? No versículo 9 e 10 de Isaías 30. Ponto 1, tá? Deus utiliza, assim, de sonhos e visões. São duas coisas diferentes, não esqueça disso, tá? Eu tenho classificado o seguinte: o sonho é algo que Deus dá a você conhecer como um recado claro, uma tela bem distinta, bem que você consegue entender, interpretar, talvez até sem a ajuda de outras pessoas. O sonho, normalmente, tá, é um recado dele, para ele mesmo, que envolve você, e aí às vezes você precisa sim de alguém que interprete, tá? Nesse caso, quem dá a revelação é o próprio Deus, tá? Muito possivelmente através de um profeta, muito possivelmente através de alguém muito bem conectado, o qual Deus possa revelar a ele, né, o teu sonho. E de preferência que você não precise nem contar para essa pessoa, para esse profeta, o sonho, né? Que seja como Daniel. Então, que peça a Daniel: preciso que você revele um sonho para mim. Deus me deu um sonho, você pode me revelar? Não, sim, me conte. Não, eu gostaria que você orasse a Deus, Deus falasse com você, e o que Deus falar eu vou entender que, né, e você vai ficar claro para você que realmente é de Deus e realmente Deus deu a interpretação para você, tá? Estilo o que nós estudamos ontem em Daniel 2, tá? É o que aconteceu lá com Nabucodonosor. Porque interpretar sonho contado é coisa de magos, encantadores, né? Profeta que é profeta mesmo, né? Vai direto para Deus e Deus revela inclusive o que você sonhou, tá bom? Fica a dica, tá? Então, queridos, este povo é rebelde, são muito mentirosos, filhos que não querem saber a instrução do Senhor. E daí, na sequência, ele fala, de que forma eles não querem saber essa instrução do Senhor? Daí veio como que vem essa instrução. Versos 10, eles dizem aos videntes, que aqui se refere aos profetas também, na época eram também chamados de videntes, tá? Não tenho mais visões. E aos profetas, não nos revelem o que é certo. Olha só, nós não queremos saber o que é certo. Não, por favor, não revele a revelação. Não nos dê a revelação, nos dê uma mentira. É isso que eles estão falando. Não nos dê a verdade, nos dê uma mentira. Tá? Fale-nos coisas agradáveis. Profetizem ilusões. Então, aqui observe como o ser humano já tem uma predisposição para viver iludido. Sabe aquela coisa assim, por que o mal propaga tanto em relação à verdade? Né? A verdade parece que ela não tem muito sabor, não tem muita cor, não é muito bela, até porque às vezes a verdade ela é dura, né? Às vezes ela confronta, às vezes ela fere, né? Mas ela fere, mas ela traz cura. Tá? É interessante isso, ela fere, mas traz cura, né? Parece um antagonismo. Tá? Agora, as ilusões, queridos, elas anestesiam, tiram a dor, né? Elas poetizam, né, o cenário, né? Mas não significa que ela traz algum resultado. E o que aqui as pessoas estavam dizendo era o seguinte: não nos fale a verdade, né? nos minta, né? Nós não queremos ser instruídos pelo Senhor. Você veja o nível de obstinação do ser humano. Nós estamos bem com com a mentira que vivemos hoje e queremos permanecer assim. Então, não abra os nossos ouvidos, não abra os nossos olhos. Em outras palavras, é isso que eles estavam dizendo. Então, toda visão e som, ela tem como finalidade trazer o quê? Uma instrução de Deus para nós. Por isso que ele fala assim: quando eu preciso falar com o meu povo, eu falo através de visões e sonhos, né? E através dos meus profetas em visões e sonhos. Então, queridos, que você possa guardar no teu coração, né, essas instruções de hoje, né? Só relembrando então, ponto 1, a visão há tempo de poucas visões ou de poucos sonhos, tá? Eu dei um exemplo lá de 1 Samuel 3:1, que fala, né, quando havia poucas visões naquela época, né, porque a lâmpada estava se apagando, porque havia pouca presença, pouca busca, pouca vida com Deus, tá? Eu falei sobre visões que podem ser perturbadoras, e citei como exemplo Jó, capítulo 7, verso 14, onde ele fala assim: meu Deus, o que eu mais queria era morrer. Na sequência dele, mas eu não sequer posso morrer, porque eu deito, durmo, tenho visão, tenho sonho, e isso me perturba, porque eu estou sendo confrontado com um monte de coisa que Deus está tentando me instruir. E o ponto 3, né, a visão
são sonhos e são maneiras que Deus nos dá, a visão e sonhos são maneiras que Deus nos dá para nos instruir, ainda que tem pessoas que preferem, em vez de serem instruídos pela verdade, serem instruídos pela ilusão, tá? Então, sempre busque a verdade, né? Que a verdade esteja sempre presente na sua vida, nos seus sonhos, e as suas visões não sejam para aterrorizar você, mas sim para que você possa louvar a Deus pelas visões e pelos sonhos. E assim, não está tendo visão, não está tendo sonho, comece a orar, porque pode ser que a chama está bem fraquinha, tá bom? E eu quero que essa chama esteja ardendo e queimando dentro de você. Eu quero sim que você tenha sonhos com Deus, sonhos com o céu, revelações. Eu quero sim que você ouça Deus falando com você, que ouça. Eu creio sim que Deus, ele às vezes ele... Porque para pensar, gente, a hora que a gente dorme, a hora que a gente para, é a hora que a gente não está atrapalhando muito, é a hora que a gente não está no controle, né? Porque quando a gente acorda, a gente já pega o controle da nossa vida. Imagina Deus querendo falar com a gente de manhã, não dá tempo, Senhor, eu tenho que tomar café, eu tenho que almoçar, eu tenho que tomar banho, eu tenho que ir para trabalhar, eu tenho que pegar o ônibus, não atrapalha, Senhor, por favor, me deixa na minha ilusão, né? Me deixa na minha ilusão que eu estou tocando a minha vida, tá tudo um reloginho, tudo dando certo, tudo acontecendo, eu estou crescendo tantos por cento ao ano, né? O meu PIB, meu produto interno bruto, eu estou tendo um avanço de 2, 3, 10, olha, esse ano eu tive 15%. E Deus, olha, filho, eu não queria que você tivesse um aumento, eu queria que você tivesse uma multiplicação. Eu queria que você multiplicasse. A minha soma, eu não tenho adição e nem subtração, né? Eu tenho multiplicação nas minhas contas. Enfim, queridos, e que Deus nos abençoe para que a gente sim consiga alcançar as visões que Deus tem nos dado, né? E os sonhos que o Senhor tem revelado a cada um de nós. Que Deus abençoe vocês, obrigado pela tua companhia, mais uma devocional, né? Mais uma semana que se inicia, semana de muitos acontecimentos, prepara o teu coração, tá bom? Deus abençoe você, não é profecia ruim não, profecia boa, tá? Por que boa? Porque ainda que pareça ser ruim, tá? É bom porque é Deus agindo depressa. E essa foi a nossa oração ontem à noite, que Deus agisse depressa. E Ele reage. Deus abençoe vocês. Obrigado pela sua companhia. Deus abençoe. Um abraço aqui, todos vocês. Denise Krieger, quanto tempo. Deus abençoe, menina. Um grande abraço, viu? Satisfação revela. Nossa sempre desembargadora, Denise Krieger. Foi um prazer, viu? Ter você aqui com a gente. A Liliane Suzuki, a Dilson, Amanda Hartmann, o Thiago Porcel, Eliezer Almeida, Marli Michelon, Jéssica Soletti, Marcelo Neotti, Ruth Malma, a pastora Ruth, Deus abençoe, pastora Ruth, né? Isis, Sara Matias, pastora Andréia, Miriam Araújo, Carla Vilagra, Paulinha, Fabíola, Melissa, Lozada, pastor Valdemar, grande abraço, pastor, Deus abençoe, um prazer estar conosco aqui, a Karina, né? Marco, Paula Cristina, Sheila, Marli, Luiz Eduardo Siqueira, Jesus, gente, um monte de gente aqui, Deus abençoe todos vocês, um grande abraço, tá bom? E se encontramos às 15 horas, lembrando que nós estamos às 7, às 9, às 15, às 20 e às 22. Glória a Deus, tá bom? Deus abençoe, queridos.